Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma saudação amiga para toda a família Canção Nova. Encontramos-nos neste programa A Luz da Fé, sendo o Padre José António Orantes de Andrade, da Arquidiocese de Braga, convosco caminha, lado a lado, como vosso irmão na fé e presbítero para vós. Depois da introdução que estamos a fazer ainda aos sacramentos e à liturgia, porque tudo está interligado, mas só assim poderemos compreender melhor então esta mesma realidade que são os sacramentos, tão ricos, tão necessários, mas que devem ser bem acolhidos e muito bem celebrados na nossa própria vida. E por isso uma outra pergunta que se pode colocar também, e que às vezes infelizmente acontece em algumas partes do mundo, é ter consciência de que se porventura algum ministro indigno ou alguém que se faz passar por ministro, celebra algum sacramento. Ou seja, imaginemos, e infelizmente às vezes ouve-se essa notícia, por aqui ou por além, um indivíduo que faz-se passar por padre e celebra Eucaristias, celebra batizados, assiste a casamentos. Portanto, como sabeis, o casamento, o matrimónio, não é celebrado por nenhum padre nem nenhum bispo, mas é os próprios noivos, é que são os ministros. O padre apenas assiste e confirma em nome da Igreja, mas olhando para então os outros sacramentos que são presididos por padres. Imaginemos que algum não é padre mesmo, faz-se passar por padre, mas não é. Então como é que ficam esses sacramentos? São válidos? Não são? Pois a Igreja diz que não ficam sem efeito. Os sacramentos agem por força do ato sacramental, realizado, isto é, independentemente da atitude moral ou da orientação espiritual do ministro, basta ele querer fazer o que a Igreja faz. Portanto, mesmo que fosse um ministro moralmente indigno, mas que estivesse a fazer com a intenção da própria Igreja, o sacramento fica válido. Nem depende da fé dos ministros, não é? É evidente que não estou com isto a dizer que não se deve ter fé, pois claro que sim, não é? Mas quanto mais o grau de fé for maior, também mais naturalmente a intimidade há com o Senhor. Mas o sacramento por si mesmo, porque é um ato de Jesus Cristo que opera naquele momento, vai operar na mesma, mesmo que porventura houvesse essa imoralidade por parte do ministro. Portanto, quando acontece, porque o povo de Deus não tem essa culpa, não sabe, se um indivíduo se fizer passar por sacerdote e não o ser, naturalmente que o povo de Deus não vai se ficar culpado nem prejudicado com isso. O que implica naturalmente é que tenhamos sempre cuidado e quando alguém não é conhecido, a Igreja sabe como deve proceder. E quem é responsável das paróquias também sabe, deve-se pedir sempre um documento, não é? Que prove que aquela pessoa é sacerdote, voluntário da sua diocese de origem. Portanto, haver sempre esses cuidados quando, repito, não se conhece, porque em muitas circunstâncias nós padres deslocamos-nos de umas paróquias às outras, mas somos conhecidos, naturalmente. Não há essa dificuldade, nem esse perigo. Mas se houvesse esse caso, portanto, não ficaríamos também mal, porque, como vedes, é Deus que está a agir e Deus tem mais poder do que o ser humano. Entramos agora num segundo capítulo desta introdução aos sacramentos, que é como celebramos os mistérios de Cristo. Se bem reparais, todos os sacramentos são uma celebração em si. Podem não ter missa, mas são uma celebração. E podem também ser celebrados na Eucaristia. Portanto, então é preciso também a liturgia. Aliás, a liturgia está muito interligada com os sacramentos e com a própria vida da Igreja.
Quem celebra a liturgia? É importante esta pergunta para percebermos que não é alguma coisa que nós inventamos, não é? Ao nosso belo prazer. É o próprio Cristo Senhor que em todos os eventos litúrgicos terrenos celebra. Então, primeira nota. Quem celebra é sempre Jesus Cristo. Servindo-se dos ministros. Não é? E como acabamos de ver, podem ser ministros ordenados nos restantes sacramentos ou os noivos no sacramento do matrimónio. Portanto, todos estes ministros estão em nome de Jesus Cristo. A liturgia cósmica, que envolve anjos e seres humanos vivos e falecidos, passado, presente e futuro, céu e terra. Então, os sacerdotes e os crentes tomam parte de diversos modos na celebração litúrgica. Jesus está presente na pessoa daquele que preside, na pessoa da Assembleia, em tantos outros, vamos já ver mais a seguir, em tantos outros momentos. Então é Jesus sempre que celebra. Portanto, a celebração não é uma coisa minha, não é a minha maneira, não é a minha vontade, não é? E por isso iremos ver que, daqui a um bocadinho, que há partes da celebração que nunca podem ser mudadas, nunca. Não se pode tirar uma leitura da Sagrada Escritura e meter um texto ao nosso belo prazer, por exemplo, não é? Como às vezes tentam fazer isso. Então é importante ter consciência. A celebração é um ato de intimidade com Deus e é o próprio Deus que está connosco. Porque se pode utilizar a expressão serviço divino em vez de liturgia? Serviço divino é, acima de tudo, o serviço que Deus nos faz. Só depois é o nosso serviço a Deus. Portanto, reparem, Deus, desde que veio até nós, está sempre ao nosso serviço. Isto é um dado muito, muito importante. Reparem, um Deus que se interessa por nós e por isso encarnou na pessoa de Jesus Cristo, esteve connosco na terra, ensinou-nos, e o próprio Jesus celebrou a Eucaristia na última ceia, deu ordem aos apóstolos para continuarem esse mandamento em sua memória. Reparem, é um Deus que está ao nosso serviço. Não é? E portanto a expressão serviço divino é isso. É Deus que se aproxima de nós. É Deus que se dá na palavra, é Deus que se dá na Eucaristia, é Deus que se dá na comunhão fraterna uns com os outros. Então reparem, Deus vem como que ao nosso serviço. Quantas vezes nós achamos que ir à missa é por uma obrigação, tenho que fazer um esforço enorme, quando Deus é que vem ao nosso encontro. Não é? Então, como é importante sentirmos esta presença amorosa de Deus. Não é? Deus oferece-se a nós nos sinais sagrados, para que façamos o mesmo, ou seja, para que sem reservas nos ofereçamos a Ele. Então reparem, há um ditado popular que todo o povo de Deus conhece, que é muito simples, diz: amor com amor se paga. Aplica-se aqui exatamente. Não é? Deus oferece-nos, dá-se-nos, não é? Dá-se na palavra que nos orienta, dá-se na Eucaristia, corpo e sangue do Senhor que nos alimenta, e para que nós nos possamos oferecer. E há um momento da missa em que todos nós chamamos ofertório e pensamos que é apenas para recolher os donativos das pessoas, mas esses donativos são o fruto do nosso trabalho. Não é? O pouco que seja é fruto daquele esforço, daquele trabalho, daquela canseira, daquele suor que tivemos de passar, mas nesse momento é como que nós estamos a oferecer-nos a nós. Não é? Portanto, nós não estamos a dar coisas, estamos a oferecer-nos. Não é? Simbolicamente naquele dinheiro, naqueles símbolos está a nossa vida. Então há um oferecimento de nós. Mas reparem, quem tomou a iniciativa foi Deus, que antes se ofereceu a nós. Né? Mas a nós como resposta de amor, como resposta, digamos, de fé, dizemos: obrigado, Senhor, eu também me quero oferecer a Ti, quero-me dar a Ti sem reservas. Reparem, Jesus está na palavra e no sacramento. E aí Deus está presente. Isto é principal e o mais importante em cada celebração litúrgica. Depois entramos nós. Jesus imola a sua vida por nós, para que nós nos emolemos a Ele espiritualmente. Na Sagrada Eucaristia, Cristo dá-se a nós, para que nos demos a Ele. Por assim dizer, nós passamos a Cristo um cheque em branco sobre a nossa própria vida. Desta forma, participamos na imolação redentora e transformadora de Cristo. A nossa vida abre-se ao reino de Deus e Deus pode viver no seio da nossa vida. Portanto, reparem, quando falamos, por exemplo, do reino de Deus,
como é que Deus está presente no mundo? Ainda pode haver a tentação de pensarmos que através de algum edifício, de algum sinal. Não. A presença real de Deus na nossa vida está em cada um de nós. Não é? Em termos sacramentais, está presente na Eucaristia, mas quanto mais Deus encontrar lugar na vida de cada um de nós, mais espaço Ele tem neste mundo. Então reparem, a Eucaristia, que é a grande celebração por excelência, é este entrosamento. Um Deus que se dá, sem reservas, e portanto dá-nos uma palavra que nos orienta, que nos estimula, que nos corrige, que nos forma, não é? Como diz a carta aos Hebreus, mas também dá-nos o alimento da Eucaristia que nos fortalece para a caminhada do dia a dia. E pede-nos que nos demos a Ele. E repito, se não houver amor, se o amor não for isto mesmo, uma reciprocidade, uma entrega, para quê? Para que Deus faça de mim aquilo que quiser. Não tenho que ter vergonha nem medo, reparem. No fundo, nós já nos entregamos a Ele no batismo, mas agora em cada Eucaristia de forma mais consciente, não é? Para que durante aquela semana, se nós participamos na Eucaristia todos os domingos, durante a semana eu possa então estar mais ao serviço de Deus. Eu dei-me a Ele. Para quê? Para que os irmãos tenham mais presente. Porque se eu tiver novas atitudes, se eu tiver naturalmente uma linguagem boa, se eu tiver um comportamento bom, se eu for afável, se eu for de perdão, eu só vou fazer bem à minha volta, não é? Reparem que, segundo os últimos dados que tenho conhecimento, em Portugal participam na missa dominical 20% da população. Há um desfazamento entre os que se dizem católicos, que serão 90%, e os que vão regularmente à missa ao domingo, 20%, em todo o país. Portanto, há ali uma margem de 70%, que naturalmente irá à missa esporadicamente, suponho, não é? Mas estes 20% são poucos, é evidente que sim. Não vamos também, passar uma esponja e dizer que não, que isto é tudo não é importante. É importante. É importante e é preocupante, sobretudo. Mas é importante que estes 20% vão à missa. E é melhor, não só é melhor que nada, mas estes 20%, se participarem bem na Eucaristia, vão ser, de facto, não só bons cristãos, como bons cidadãos. Então, reparem, quantas mais pessoas participam na celebração, mais Deus tem lugar nas suas vidas. E se Deus pode fazer de mim aquilo que bem quiser, e portanto nos colocamos sempre ao seu serviço, nos entregamos a Ele, então Ele pode, através de nós, chegar a muita gente. No ambiente de trabalho, no ambiente escolar, na própria família. Reparem, se numa família todos se vissem diante dos outros como quem se vê diante de Cristo. Se o marido visse na esposa Cristo e a esposa visse como o marido Cristo, se os pais e filhos... Reparem, era uma família muito mais harmoniosa. Não é? Se no ambiente de trabalho nos víssemos como Cristo, não é? Então, reparem, a fé e esta relação profunda com Deus, naturalmente que só nos traz benefícios, até para a nossa vida de sociedade. Não é? Porquê? Porque um bom cristão é também um bom cidadão. É também um bom trabalhador, é também um bom pai de família, é também um bom filho, por aí fora. Não é? Portanto, não tem sentido, claro, há falhas, porque nós somos pecadores, mas se é bom cristão e falha, arrepende-se, vai se reconciliar e vai recomeçar de novo. Não é? Portanto, não significa que ser bom e ser cristão não significa ser sempre bom, nunca falhar. Não. Isso não é realismo. Não é? O realismo é este, sou bom, falhei e vou recomeçar de novo. Vou-me reconciliar. Agora, tenho que ter esta consciência de que na celebração eu posso, em cada domingo, entregar-me a Deus. Então, eu ofereço-me, Senhor. Não é? E reparem, então, a missa já não pode ser uma assistência. Vou assistir à missa porque tem que ser. Não. Quando isso acontece, as missas poderão levar 1 hora, 50 minutos, enfim, seja o que for. Mas para uma pessoa que estivesse lá sem esta entrega, 10 minutos já seria uma seca. Quanto mais 1 hora. Não é? A seca só é seca porque não há amor. Amor com amor se paga. Se eu sei que Deus está a dar-se a mim, só posso responder com amor dando-me a Ele. Não há outra solução. Porque existem tantos sinais e símbolos nas celebrações litúrgicas? Deus sabe que nós, os seres humanos, somos seres não apenas espirituais, mas também corporais. Somos um corpo, não é? Precisamos de sinais e de símbolos para conhecer e indicar realidades espirituais ou íntimas. Portanto,
os símbolos ou sinais que nós encontramos em toda a liturgia são importantes porque nós também somos seres relacionais, não é? O nosso corpo precisa de símbolos, precisa de sinais. Então, se fôssemos apenas seres espirituais, pois não seria preciso nada disso. Mas isso temos depois da morte biológica, temos tempo para essa dimensão espiritual. Então reparem o que é que o catecismo nos pode ajudar aqui. Sejam rosas vermelhas, alianças, vestuário negro, grafites ou laço vermelho, expressamos as nossas realidades interiores por meio de sinais e somos imediatamente entendidos. Portanto, quando alguém oferece rosas vermelhas a outra pessoa, não é? O marido quer levar rosas porque a esposa faz anos, é um sinal de amor. Não é? Quando alguém pega nas alianças, são sinal também ou de comprometido ou já de matrimónio. Portanto, esses símbolos, quem vê um casal com alianças, aquelas duas pessoas são casadas, não é? Aquele homem e aquela mulher estão unidos em matrimónio. Portanto, nós, através de símbolos, não é? E de sinais, nós sabemos entender-nos e perceber a realidade da vida. Então Deus que se faz carne dá-nos sinais humanos, em que Ele está vivo e ativo entre nós. O pão e o vinho, a água do batismo, a unção do óleo, que é o azeite das oliveiras, no Espírito Santo, na Santa Unção, na própria ordem, não é? A nossa resposta aos sinais sagrados de Deus consiste em sinais de veneração, dobrando o joelho, levantando-nos para ouvir o Evangelho, fazendo uma inclinação profunda, juntando as mãos, ou por uma ocasião num casamento ornamentamos melhor aquele lugar da igreja. Através da música também nos sentimos muito mais próximos de Deus. No entanto, os sinais precisam de quando em vez de palavras explicativas. Ou seja, os sinais já devem falar por si mesmos, não é? Como sabemos. Mas pode acontecer facilmente de não ser o suficiente. Então, precisaríamos de uma palavra explicativa, mas nunca dar demasiada palavra, não é? Deixar que o sinal seja por si mesmo eloquente. Porque os sinais são sempre eloquentes. Mas reparem, o pão e o vinho representam sempre esse alimento de Jesus Cristo. O óleo representa a força, não é? A unção do óleo é essa força que nos fortalece na juventude e também na idade madura da vida, quando estamos na partida para a casa do Pai. Então nós precisamos de facto destes sinais bem visíveis, bem reais, através da flor que nós colocamos na igreja, pois é um sinal também da nossa presença, não é? Não é pela quantidade excessiva de flores também, aí há exageros em muitas igrejas, mas era poucas flores, mas que elas fossem o símbolo da nossa vida, da nossa alegria ou da nossa tristeza também. Mas é importante perceber que, aliás, os arranjos, também dariam para algum programa talvez, os arranjos que se fazem nas igrejas não têm que ser à base de flores e muito menos flores ao quilo, não é? Mas sim sinais, consoante a liturgia nos fala, pode haver um sinal, uma simples pedra, uma raiz, não é? Um troncozito. Devia haver sinais mais claros, não só flores, não é? Mas que permitissem que nós estamos num tempo diferente, naquele que o Evangelho deste domingo nos fala, por exemplo, da videira. Então vamos pôr ali umas folhas de videira, um ramo de videira, não é? Vamos procurar que, através daquele sinal, eu possa, e através das leituras que eu vi, e até da própria música, dos cânticos, eu possa levar uma mensagem para casa. Porque tudo está em sintonia. Não é? Agora, às vezes exagera-se nas flores, exagera-se nos cânticos, são demasiado cânticos e não ajudam por exemplo, a entendermos a palavra de Deus. Um dos problemas é, por exemplo, nas missas votivas de Nossa Senhora, achamos que tem que ser todos os cânticos da Nossa Senhora. Quando a missa não é para Nossa Senhora, é através dela para Deus. Não é? Então os cânticos devem ser para Deus, não é mesmo? Pode haver o cântico do ofertório mariano, pois sem dúvida que sim, mas o resto serão cânticos a Deus. Não é? O cântico de entrada introduz-nos na Assembleia, o cântico de saída leva-nos à emissão, mas não temos que falar sempre de Nossa Senhora durante os cânticos todos, naturalmente. Não é? Portanto, estes cuidados com a liturgia, não é? A música, os símbolos, os gestos são muito importantes para que, quando estamos numa celebração, a nossa própria visibilidade veja aquilo que nos possa ajudar. Também não muita coisa, porque
também às vezes exagera-se demasiado em símbolos em frente ao altar, de tal forma que as pessoas que estão na missa não se concentram. Com tanta coisa à frente do altar, perturba muito mais do que aquilo que pode concentrar. Mas um símbolo só é importante. Não é? Às vezes uma flor sozinha, junto de um sacrário, é o mais importante. É uma presença de alguém. Não é? Aquela flor está como que é nosso nome, mas é uma apenas, não é? Essa beleza de Deus que Deus criou com tanto amor. Então reparem, os símbolos são importantes. Não podem ser também deixados ao acaso, mas com peso e medida, sem excessos. Para que precisam também de palavras os sinais sagrados. Portanto, as palavras são importantes porque os sinais sozinhos podiam dar aso a muitas interpretações. Não é? E daí a importância da palavra e a palavra certa naquele momento. Celebrar a liturgia é encontrar-se com Deus, deixá-lo agir, escutá-lo, responder-lhe. Tais diálogos exprimem-se por gestos e palavras. Portanto, as palavras são importantes porque é a forma de nos comunicarmos. Não é? Deus fala-nos através dos leitores, por exemplo. Há muita gente que tem dificuldade em perceber como é que eu posso dialogar com Deus. Evidentemente que há gente que é mística e dialoga com o Senhor através de imagens, de visões, naturalmente, mas, reparem, nem toda a gente é mística. Então, uma forma de nós dialogarmos com Deus é escutá-lo, escutar a sua palavra e, portanto, quando se proclamam as leituras e a partir da reforma litúrgica nós temos os assentos nas igrejas, os bancos, né, para nos sentarmos, porque a posição de sentado, naturalmente, significa estar mais cómodo. Quando estamos a pé, por exemplo, numa missa campal, há muito mais distração, porque o corpo vai se cansando, nós vamos mudando de posição e há mais ruídos cá fora e mais o cantar dos passarinhos. Mas numa celebração em que estamos dentro de uma igreja, bem comodamente sentados, depois podemos sintonizar aquela palavra, escutá-la bem, deixar que ela entre no nosso coração, que ela nos transforme, que nos interpele. Não é? A palavra de Deus tem que nos interpelar de forma a corrigir-nos, a estimular-nos a ir para a frente, a formar-nos, no fundo, como já disse há momentos, a partir da carta aos Hebreus. Mas é importante que eu sinta que Deus está a falar comigo. E depois eu vou responder. Uma primeira resposta está no Salmo, o próprio Salmo responsorial, ainda que não se diga isto na missa, Salmo responsorial, mas que significa a resposta do povo de Deus da Assembleia àquela palavra que foi proclamada por Deus. Os nossos gestos, sei lá, o ajoelhar, não é? Na consagração, tirando aquelas pessoas que têm problemas físicos, têm dificuldades de saúde, mas o ajoelhar-se com os dois joelhos naturalmente no chão é muito importante. A inclinação profunda ao altar também é importante quando passamos diante do altar para fazer uma leitura, para prestar algum serviço, mas reconhecer que o altar é o centro da celebração. Mas se já for depois da consagração, devemos ajoelhar ao altar, porque já lá está Jesus também, no pão e no vinho consagrados. Portanto, os gestos em si são significativos, não é? Depois recolher-se um bocadinho de pé, de joelhos, sentado no fim da comunhão, pois é um sinal também de recolhimento. Portanto, e sabemos que até agora, depois houve um diálogo grande com a Assembleia, connosco, mas agora Jesus está dentro de nós. Como é que eu vou estar com Ele? Como é que eu vou acolhê-lo? Como é que eu vou falar com Ele? Então, toda a celebração é um diálogo com os sinais, com as palavras que nós usamos durante a liturgia. Então, era bom que percebêssemos um bocadinho esta riqueza da própria celebração. Eu vou ler-vos um texto da Verbum Domini, exortação sobre a palavra de Deus, que diz o seguinte: a liturgia constitui o âmbito privilegiado onde Deus nos fala no momento presente da nossa vida. Fala hoje ao seu povo que escuta e responde. Cada ação litúrgica está por sua natureza impregnada da Sagrada Escritura. A celebração litúrgica torna-se uma contínua, plena e eficaz proclamação da Palavra de Deus. Toda a celebração em si, aliás, todo o missal, não só as leituras em si, mas o próprio missal, é a Bíblia rezada. Não é? As orações que nós rezamos na missa são extraídas da Bíblia. As orações que nós temos, parte das orações que nós fazemos como diálogo, são extraídas da Bíblia. Portanto,
Então temos ali a palavra de Deus, que nos é dirigida, que nós assumimos e que nós depois respondemos com as nossas palavras, com os nossos gestos e com os nossos sinais. Porque recorrem às celebrações litúrgicas a música e como deve ser esta para condizer com aquelas. É sempre uma questão difícil de trabalharmos, que é quando para louvar a Deus as palavras não bastam, a música ajuda-nos. Dizia Santo Agostinho que cantar bem é rezar 2 vezes, portanto, faz parte da nossa vida também a música, não é? E a música não só alegra, como também deixa mensagens, como também nos estimula. Então é importante numa celebração haver música. Pode haver só música mesmo, não é? Exceto na Quaresma, que os instrumentos devem servir apenas só para apoiar o canto, mas fora do tempo da Quaresma, também um instrumento musical pode ajudar a celebrarmos bem, porque a música eleva-nos, não é? Desde que seja música litúrgica, não é? Desde que a letra daquela música seja uma letra de Deus. Então sim, orienta-nos para Deus. Se a música porventura não tem a ver com Deus, vai-nos trazer para fora de Deus, vai-nos para o mundo e isso dispersa-nos um bocadinho. Então também é um capítulo que é importante, que ressalta muito a importância da música litúrgica na celebração da liturgia. Música que nos ajude sempre a entrar em sintonia com Deus, a louvar bem o nosso Deus. Mais um programa que chegou ao fim. Queremos agradecer ao Senhor também esta partilha convosco, a certeza de que estamos aqui para fazer este caminho, luz da fé, isto é, ajudar a perceber estas verdades da nossa fé, esta realidade de que nós vivemos todos os dias, mas que possamos valorizar melhor, apenas só e por isso, e é por isso que a Igreja nos deixa este manancial do Catecismo para nós aperfeiçoarmos de facto o que fazemos, o que dizemos, a forma como fazemos, para que de facto a liturgia seja esse encontro com Deus e não seja apenas uma assembleia de amigos que se reúnem para fazer uma festa e fazem uma festa ao seu livre-arbítrio. Não? Nós queremos pedir ao Senhor que de facto a nossa liturgia, a nossa celebração seja um espaço privilegiado deste encontro com Deus. E agradecemos a Deus também este trabalho, este tempo, dizendo-lhe obrigado e pedindo para todos a bênção de Deus que nos fortaleça e nos encaminhe sempre para a santidade. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.